Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e feliz Ano Novo! Nós começamos 2024 com o pé direito neste canal, falando sobre o segundo livro publicado pelo Dostoiévski, que foi O Duplo. Em 1846, quando de sua publicação, esse livro não foi muito bem recebido nem pelo público e nem pela crítica. No entanto, ao reescrever sua obra 20 anos depois, o próprio autor disse: "Nunca dei uma contribuição mais importante para a literatura do que esta aqui." E quando eu li este livro, eu concordei muito com o autor. Eu realmente acho que é um dos livros mais importantes que o Dostoiévski escreveu. E justamente por isso eu o considero uma excelente porta de entrada para quem nunca leu Dostoiévski. E eu sei que essa é uma opinião um pouco popular que eu tenho a respeito deste livro, as pessoas costumam recomendar outras obras, mas eu falarei sobre isso no final do vídeo. Primeiro eu vou conversar aqui um pouco com você sobre personagens, enredo, falar pouco até sobre enredo, porque é um livro bem curtinho e não acontece de fato muita coisa aqui. A maior parte do que acontece aqui só está na cabeça do personagem, que é claramente uma figura bastante perturbada em vários aspectos, né? Ele está com a saúde mental claramente debilitada e ele tem uma natureza também muito desajeitada socialmente falando, mas ele gostaria de ser diferente. Então é aquela pessoa que fica remoendo as situações pelas quais passa, uma criatura muito atrapalhada, tenta consertar uma situação, acaba piorando. Enfim, é uma sucessão de constrangimentos a que o coitado do Goliatkin, o nosso protagonista, está sujeito. E este nosso querido Yakov Goliatkin começa este livro se preparando, com muito esmero por sinal, para uma festa de gala. É o aniversário da filha de seu benfeitor. Não fica claro ao longo do livro que benfeitoria foi essa, mas o Goliatkin considera este homem eu preciso colar o nome dele, Beriendeyev, como um pai. Só que essa consideração não é recíproca. Então, nas primeiras páginas aqui, o Goliatkin está colocando as suas melhores roupas, mandou o criado dele alugar uma carruagem, um veículo ali bem luxuoso para que ele chegue apresentável nessa festa. Então, assim, é um jantar. Mas logo cedo, assim que acorda, o Goliatkin já está se arrumando. Então veja o empenho dele para fazer boa figura nessa festa. E é claro que ele fica pronto cedo demais. E aí, como ele já está pronto, o que ele faz? Ele sai de casa, começa a dar uma volta e resolve passar onde? No consultório do médico dele. Bom, um programa assim bem pouco convencional, né? Dessa conversa com esse médico, já fica claro que o Goliatkin está tomando algumas medicações, que ele deveria fazer uso contínuo delas, inclusive, e que o médico considera que o estado mental dele não é um dos melhores. E um dos conselhos que o médico dá é que ele seja mais amigo da garrafa. O médico fala que ele precisa ser mais sociável, sair mais e ser amigo da garrafa, enfim. E ele não é realmente de beber, né? Aliás, ele não é de ir a lugar algum, ele não tem mínimo de traquejo social. Sai desse consultório, continua flanando ali pela rua, passa por conhecidos, faz de conta que não conhece aquelas pessoas, inclusive o chefe dele. E a gente vai observando desde o início do livro que as pessoas estão sempre perplexas com as reações e com as maneiras do Goliatkin. Mesmo antes da aparição do duplo, ele já é uma figura muito estranha. A gente não tem a perspectiva de outros personagens a respeito dele. Nós temos só um narrador que narra muito de perto, o Goliatkin, mas essas reações assim são pontuadas aqui e ali. Dá pra gente concluir que o Goliatkin tem uma certa fama de estranho em seu meio. Cabe ressaltar algo aqui em relação ao trabalho do Goliatkin que é relevante para o livro. O serviço burocrático russo da época czarista era bem estratificado, então os funcionários tinham classes muito bem definidas e dentre algumas delas até existia uma certa mobilidade, existia uma possibilidade de ascensão, mas o Goliatkin é um funcionário de 9ª classe, cuja ascensão lhe é vedada, pelo menos pelas regras estabelecidas. Em condição econômica, ele é extremamente pobre, como é geralmente o personagem do Dostoiévski? Não. Ele tem uma vida mais
simples no cotidiano, por exemplo, ele mora mal, mora num lugar, parece um muquifo, mas ele tem, por exemplo, um criado. Então, ele tem uma vida remediada que lhe permite alguns pequenos luxos. Ele tem esse criado ali, consegue economizar dinheiro, tanto que ele está gastando as suas economias, né, nessa esbórnia para ir nessa festa. Vou pular esse pedaço da festa, porque vocês descubram lendo como é que vai ser essa reação das pessoas à presença dele por lá. O que importa aqui é que quando ele está retornando para casa, ele encontra pela primeira vez uma criatura que é idêntica a ele, fisicamente, no nome e até no trabalho. Ele encontra então o seu duplo. É o momento em que ele está absolutamente transtornado, perdido, envergonhado, tudo que poderia ter acontecido de estranho com ele já aconteceu, está chovendo e é nessa circunstância então penosa que ele encontra este duplo, o Goliadkin 2. E veja bem, o Goliadkin, o primeiro, né, o nosso original, é excessivamente tímido e tem uma dificuldade crônica no trato com as pessoas. E ele tem também umas manias de perseguição, ele está o tempo todo falando de inimigos e que os inimigos dele vão fazer isso, vão fazer aquilo. Você fica, gente, mas que inimigo, né? O camarada nem lida com as pessoas, como é que ele vai arrumar inimigo? Não consegue arrumar inimigo nem amigo da forma como ele vive. E ele tem também alguns comportamentos que são decorrentes dessa falta de traquejo social, como por exemplo a dificuldade de se comunicar. Ele não consegue concluir as frases dele a contento. Então, quando ele vai conversar com alguém, fulano, você sabe que fulano, é que você sabe que o meu ponto de vista, fulano, então ele fica ali nessa repetição constante desse vocativo, né? Ele chama a pessoa o tempo todo, não conclui as frases, não conclui as ideias e, claro, ele acaba não despertando muita simpatia das pessoas. E o Goliadkin 2, por outro lado, é exatamente tudo aquilo que o Goliadkin primeiro gostaria de ser. Ele é extrovertido, ele sabe lidar bem com as pessoas, é puxa-saco lá no trabalho, gosta de estar com as pessoas e consegue a atenção delas. Então essa versão, esse Goliadkin 2, é querido pelas pessoas. Então, desde o início aí, esse duplo funciona como uma imagem espelhada do que é o Goliadkin físico, mas em termos de comportamento, eles têm um comportamento totalmente oposto. Sobre enredo, então, o máximo que dá para falar é isso. O livro em si se desenvolve de uma forma muito engraçada, pelas situações em que o Goliadkin se coloca. Então, essa questão de ele ser todo atrapalhado, o ciúme que ele tem do duplo e da atenção que o Goliadkin II desperta, e todos os constrangimentos pelos quais o Goliadkin passa são divertidos. Então isso torna o livro engraçado. Mas o que está acontecendo com o Goliadkin mesmo, óbvio que é triste, né? A gente está assistindo aqui o quê? O processo de enlouquecimento de uma pessoa em razão de suas condições pessoais mesmo, mas possivelmente agravada pelo meio em que ele vive. Né? O Goliadkin não tem amigos, não tem família, o único convívio com as pessoas que ele tem é naquele trabalho que é absolutamente alienante, que não traz qualquer realização intelectual ou pessoal para ele. Então é uma pessoa sem perspectiva de futuro em relação a qualquer aspecto da sua existência. Então, a vida do Goliadkin, o destino dele, a gente percebe que é triste. Mas o livro em si, sensacional. Eu dei muita risada. E eu ria com culpa, né? Justamente por essa questão do que está acontecendo com ele. Bom, o duplo na literatura é um fenômeno bem recorrente até. Eu não saberia dar uma definição precisa, acadêmica aqui para vocês, né? Eu vou deixar um vídeo aqui que tem uma explicação maravilhosa sobre esse tema, que é da Carmen Lúcia. Ela é professora, tem muita propriedade para falar sobre o assunto e também muita didática. Então ela fala do duplo, até sobre o aspecto psicanalítico, maravilhoso. Vou deixar o vídeo dela aqui no box de descrição para que vocês vejam. Mas assim, eu como leiga, né, em linhas gerais, eu entendo que o duplo na literatura acontece quando dois elementos são tão parecidos entre si
Ou melhor, são dois elementos cuja comparação é inevitável, porque eles podem ser muito parecidos entre si ou guardar um distanciamento completo, uma total oposição entre eles. Mas a comparação em si é inevitável e eu iria além. Eu diria até que ela é indissociável da narrativa, né? A narrativa gira em torno dessa diferença. Bom, exemplos assim de duplos, né, que são muito famosos. O Médico e o Monstro, do Stevenson, talvez seja o mais conhecido. O Homem Duplicado, do José Saramago, que é maravilhoso, também é dessa mesma situação de um homem que descobre uma cópia dele. E O Retrato de Dorian Gray, né, que é uma relação de duplo aí, de personagem com objeto. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os enredos, para o vídeo não ficar muito comprido. E tem também o Dois Irmãos, do Milton Raton, que está lá na estante. Também tem uma relação de duplo legal. É um duplo bem clássico, né? Que são os gêmeos, que a gente costuma até erroneamente comparar na vida real também, né? A gente vê um par de gêmeos e imediatamente começa a comparar o que eles têm de semelhante e o que tem de diferente. Na literatura, a mesma coisa, né? Nesse fenômeno do duplo. Dito tudo isto, para quê? Para chegar à conclusão que eu havia mencionado, que é porque eu considero que o duplo é uma excelente porta de entrada para a obra do Dostoiévski. Bom, quando a gente fala em Dostoiévski, eu sempre penso em 3 aspectos da obra dele. Primeiro, densidade psicológica. Segundo, a moralidade. E terceiro, questões sociais. Ele sempre se ocupa nas obras dele de pessoas desvalidas, pessoas muito pobres, prostitutas, órfãos, viúvas que não têm uma fonte de renda. E o Dostoiévski vai tratar a respeito dessas questões da personalidade de diversas formas, mas essa questão da duplicidade de 2 jeitos. O primeiro deles, com o estabelecimento do duplo mesmo. Por exemplo, lá em Irmãos Karamazov, nós temos o duplo entre o Ivan, que representa a razão, com o Alyosha, que representa a santidade. Também dá para estabelecer um duplo entre o Ivan, novamente como a razão, com o irmão mais velho deles, que eu esqueci o nome agora, acho que é Dmitri, que representa o gosto pelo mundo carnal, né? Pelos prazeres mundanos. Além desse estabelecimento do duplo, o Dostoiévski trabalhou também em muitas obras a questão do indivíduo cindido, aquela pessoa que ela tem dentro de si o bem e o mal agindo de forma, às vezes, concomitante. Quer um exemplo? Crime e Castigo. O Raskolnikov, ele tem esse ímpeto de cometer um ato horroroso, mas no cotidiano dele, ele é uma pessoa cruel? Não. Ele é uma pessoa até boa demais em algumas circunstâncias. Ele é muito pobre e às vezes ele tá ali só com umas moedinhas no bolso, ele vê alguém que está precisando mais do que ele dá essas moedinhas para a pessoa. Então, o próprio nome dele, né, Raskolnikov, é Raskol, acho que é Raskol, que é dividido. Então, já é uma personagem também dividida ali entre o certo e o errado, o bom e o mal. Então, nós temos aqui em um duplo o embrião de todos esses grandes personagens que o Dostoiévski vai tratar de uma forma muito mais complexa nas suas grandes obras. Ainda em relação às questões sociais, elas aqui estão num segundo plano, mas elas existem e são importantes. Por quê? Porque a falta de mobilidade social, a solidão e a falta de sentido na vida pioram muito a condição já ruim do Goliádico. Ele está ali, definhando a olhos vistos, e muito do que ele está sofrendo, muito desse padecimento, tem a ver com o meio em que ele está inserido, com essa sociedade adoecida aos olhos do Dostoiévski. E um outro motivo seria a ausência dos longos parágrafos e páginas das digressões famosas que o Dostoiévski coloca nos livros dele. E às vezes ele escapa um pouco do enredo da obra e começa a devagar e colocar aquelas teorias dele. São páginas e páginas e páginas que a gente lê, porque, né, é do Dostoiévski, mas é maçante, gente, por mais que eu goste do autor. Então, aqui em O Duplo, essas considerações todas não existem. Ainda em relação a essa questão do por onde começar a ler Dostoiévski. Normalmente eu vejo 3 livros sendo indicados aí para começar. E não é que eu ache errado começar por essas obras, tá? Eu conheço gente que começou por todos eles e que ou amou Dostoiévski ou que detestou, enfim, não é errado.
Eu só não acho que elas são tão interessantes assim como um primeiro contato, tá? Quais são essas obras? Crime e Castigo, Noites Brancas e Gente Pobre. Vou começar por Crime e Castigo, que é sim um livro excelente, eu amei quando eu li, mas por que eu acho que é meio perigoso começar Dostoiévski por ele? Porque ou você vai ficando meio doido junto com Raskolnikov, porque ele também está numa espiral de perda de lucidez, ou você vai se irritar com aquele estilo do Dostoiévski de enfiar as 1000 teorias dele sobre justiça, sobre a distribuição da riqueza, sobre as condições das pessoas na Rússia, no meio do enredo. Então, tem gente que começa por Crime e Castigo e ama? Claro que tem, eu conheço gente que começou e gostou. Mas, por essas razões, assim, a chance de alguém começar a ler Dostoiévski por Crime e Castigo e não gostar também são grandes. Eu também conheço muita gente que começou, desistiu e nunca mais tentou ler nada do autor. Em relação aos outros dois livros, o Noites Brancas, eu acho que ele é pouco representativo do estilo do enredo que o Dostoiévski escreve. Ele tem personagens muito típicos, né? Um rapaz que não tem onde cair morto, que se apaixonou por uma mocinha que até tem onde cair morta, assim, mas não é um lugar, não é uma vida tão boa assim também não. Embora não seja um livro meramente romântico, ele tem lá as críticas que o Dostoiévski faz, mas o fio condutor do enredo é a paixão. Não acho muito representativo do que o Dostoiévski escreveu. Em relação ao Gente Pobre, eu tenho uma questão com a forma, porque ele é um romance epistolar. De novo, tem personagens muito típicos do Dostoiévski, mas essa forma do romance escrito por meio de cartas, eu não sei se o Dostoiévski tem outro livro escrito assim. Eu não li todos os livros do Dostoiévski, então se você souber até de algum outro que seja epistolar, me fala aqui, por favor. Mas até onde eu sei, só o Gente Pobre é epistolar. Então também não é muito representativo assim, do que o Dostoiévski escreveu. Fica aí, então, essa série de considerações para que, se você nunca leu Dostoiévski, comece por O Duplo. É um livro maravilhoso. Eu gostei muito desta edição aqui, por sinal, que é da editora 34, com a tradução do Paulo Bezerra e desenhos do Alfred Kubin, ou Kupin, não sei. O pós-fácil do Paulo Bezerra chama O Laboratório do Gênio, em que ele vai falar justamente sobre essa questão do Goliadkin ser um embrião aí do que seriam muitos outros personagens do Dostoiévski. E ele comenta também que esse livro foi dificílimo para a tradução, que ele intencionalmente deixou a tradução de O Duplo para depois, que ele já tinha traduzido muitas outras coisas do Dostoiévski, por conta dessa dificuldade na comunicação do Goliadkin. E nós temos, por fim, o último artigo aqui, o Outro Duplo, Dostoiévski ilustrado, que é do ilustrador aqui, em que ele vai falar um pouco sobre esse processo de criação das imagens e do quanto as obras do Dostoiévski, em geral, já inspiraram outros artistas também. Eu tive o privilégio de ver uma dessas ilustrações feitas pelo Lazar Segal. Infelizmente eu não tenho foto desse momento, faz muitos anos que eu fui acho que foi no próprio Museu Lazar Segal, lá em São Paulo, fica na Vila Mariana, um lugar maravilhoso, mas eu pude ver uma gravura do Lazar Segal inspirada em obra de Dostoiévski. Bem, considerações feitas, eu espero de verdade que, se você não leu ainda O Duplo, que você leia. Se leu, comenta aqui, por favor, o que é que você achou da obra, qual a edição que você leu, se foi essa aqui mesmo, e se você teve interpretações diferentes, né, a respeito desse processo todo do Goliadkin. Muito obrigada pela sua companhia até aqui, um excelente 2024 para você, e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!